Oi, turma do livro Cura e Libertação, José Carlos de Luca, no capítulo Atraindo Bênçãos. Nós vamos para a parte 2, que o texto é bem grandinho. Veja que está curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Antena de bênção ou de maldição. O mal que veio de fora sintonizou com o mal que ainda grita dentro de nós. Você está se deparando com esse conceito em várias páginas desse livro. Meu propósito é o de que fiquemos conscientes desse mecanismo, porque sempre queremos culpar os outros pelos nossos problemas, o que reduz por completo as nossas chances de cura e libertação. Somente se cura quem acredita que deixou germinar dentro de si as causas da doença. Somente se liberta quem assume que se permitiu ficar preso às garras do mal. Somos como uma antena que a todo instante está captando situações positivas ou negativas em nossa vida. Tudo a depender de que maneira a antena está posicionada. Este livro está propondo que você mude a posição de sua antena, tire-a da sintonia do mal e coloque na posição do bem. Assim, agindo, o mal vai desaparecendo e somente o bem vão surgindo. É uma coisa muito simples, embora dê trabalho. Nós estamos há séculos com a antena instalada na posição errada e agora precisamos subir no telhado da mente e mudar a direção da nossa vida. Se não fizermos essa mudança, o mal continuará a nos envolver. O mal não pode encontrar mais espaço em meus pensamentos, palavras e atitudes. Eu preciso instalar a antena do bem no telhado da minha vida. Essa mudança de antena exige esforço diário, perseverante, vontade firme, porém, seus resultados são altamente compensadores. Com a antena do bem, muita coisa boa vai surgir na programação da sua vida. Como instalar a antena do bem? O ensinamento espiritual revela que a melhor forma de ter uma existência abençoada é abençoar a própria vida. Ninguém é abençoado sem antes abençoar. Ninguém recolhe o bem sem o plantar. Abençoar é desejar e promover o bem. Quando abençoo alguém, eu estou doando o bem para essa pessoa. Eu estou lhe dando uma bênção ao envolvê-la nas ondas do sentimento do bem. Automaticamente, eu entro no fluxo da energia do bem divino que envolve toda a Terra e sou tocado abundantemente por essa força grandiosa que emana do coração de Deus. Quando atuo no bem, eu me aproximo do bem de Deus. Quando ajo no bem, o bem age em mim. Eu não preciso dizer quanta cura e libertação essa atitude é capaz de nos trazer. Ser aquele que abençoa é fazer cair chuva de bênçãos em sua própria vida. Deus nos colocou no mundo para concluirmos a obra da criação divina, implantar o reino dos céus entre nós. E ninguém fará isso amaldiçoando as pessoas, criticando-as, derrubando-as, agindo com crueldade ou guardando mágoas por tempo indefinido. Ninguém veio ao planeta Terra para criticar o mundo ou ser juiz dos outros, censor da moral alheia. Se o próprio Jesus se apresentou como sendo nosso amigo, dizendo que veio para salvar o mundo e não julgá-lo, perdoou a mulher apanhada em adultério, compreendeu as fragilidades de Pedro, sabendo que ele o negaria por 3 vezes, aceitou o beijo traidor de Judas e morreu crucificado entre 2 ladrões, orando a Deus para que perdoasse toda a nossa maldade. Com que direito nós nos colocamos na vida para criticar, ferir ou amaldiçoar quem quer que seja? Deus não precisa de críticos do mundo e das pessoas que ele concebeu. Como autor da vida, ele sabe o que criou e sabe tudo o que fez é bom. Deus quer cooperadores para sua obra de amor, quer colaboradores e não destruidores revoltados que apenas identificam feridas e não se dão ao trabalho de cicatrizá-las com o bem. Quando nos tornamos críticos do mundo, assumindo uma posição de revolta, indiferença ou agressividade contra o próximo, criamos e lançamos no mundo uma energia negativa desagregadora. Energia essa que os mecanismos divinos de preservação e manutenção da vida se encarregarão de nos devolver o mal que ontem eu desejei, pensei ou fiz a alguém. Todo bem e todo mal sempre retornam à fonte de onde partiram. O mal de hoje é o mal de ontem que voltou. Abençoar para ser abençoado.
É claro que poderemos pedir uma bênção a terceiros. Antigamente era muito comum os filhos pedirem a bênção aos pais. Hoje ainda muitos católicos suplicam a bênção do sacerdote. De certa forma, em todas as religiões, pedindo-se expressamente ou não a bênção, o que se almeja, em última análise, é receber um amparo espiritual, uma graça, uma luz, uma proteção para a nossa vida, sem a qual muitas vezes a caminhada se torna quase impossível. Mas André Luiz fala de bênção especial, porque uma bênção é gerada pela própria pessoa necessitada a partir do instante em que ela mesma passa a ter uma atitude positiva de abençoar tudo aquilo que a cerca. Quem deseja o bem precisa entrar no fluxo energético do bem, doando de si o que tem de melhor. Quando falo em fluxo energético do bem, quero dizer que nada é estático no universo, isto é, a energia divina está em constante circulação e somente passa por onde os canais do bem estão abertos. Se eu me fecho para o bem não tem como passar por mim. Quando eu abençoo alguém por palavras, pensamentos ou outras formas mais concretas de apoio, e faço isso com sinceridade e prazer, estou abrindo as portas da minha vida para a energia divina circular, trazendo-me abundantemente tudo aquilo que eu estiver necessitando. Quanto mais dou, mais recebo. Quanto mais recebo, mais sou capaz de dar. Se tenho recebido pouco, é porque tenho dado pouco. Dê aquilo que você deseja receber. Aqui está o princípio espiritual mais poderoso que Jesus enunciou. Jesus quer dizer que o bem que eu desejo colher da vida depende do bem que eu plantar na vida do meu semelhante. O sofrimento na Terra se explica pelo fato de que grande maioria de nós deseja ser terra e não semeador. Deseja florir sem plantar. Deseja receber sem dar. Deseja bênção sem abençoar. Pior ainda, quando desejamos vencer pisando sobre o outro, roubando-lhe a esperança, tirando-lhe a vida, ceifando-lhe o patrimônio, subtraindo-lhe a dignidade. Não avaliamos quantas sombras estamos atraindo para nós mesmos, porque o que faço ao meu próximo, faço primeiramente a mim mesmo. É da lei. Mas com Jesus aprendemos o segredo da felicidade, o remédio da cura e da libertação, que consiste em dar ao nosso próximo tudo aquilo que eu mesmo gostaria de receber. Só o amor é o antídoto do mal que hoje me infelicita. Meditemos nas palavras do Dr. Deepak Chopra. Se você quer alegria, dê alegria aos outros. Se deseja amor, aprenda a dar amor. Se procura atenção e apreço, aprenda a dar atenção e apreço. Se quer bens materiais, ajude os outros a se tornarem ricos. A maneira mais fácil de obter o que se quer é ajudar os outros a conseguir o que querem. Se você almeja ser abençoado com todas as coisas boas da vida, aprenda a abençoar silenciosamente a todos com as coisas boas da vida. Vou parar aqui porque o texto é grande, gente. Amanhã a gente vai para a parte 3. Mas assim, como ele mesmo disse, né? O livro ele vai repetindo para a gente a mesma lição. Você quer cura? Você quer uma libertação daquilo que te prende, daquilo que te faz mal? Não tem outro caminho a não ser o caminho da caridade, que já foi dita pelo Espírito da Verdade. Resumindo o que Jesus disse, olha, vem Moisés, lança os 10 mandamentos. Primeira revelação que nós tivemos do plano espiritual. Vem Moisés, lança lá, honrar pai e mãe, não cometer adultério, aqueles 10 mandamentos. Ações que nós deveríamos fazer ao próximo para que a gente pudesse ter paz, para que a gente também pudesse viver bem. Veio Jesus e falou, eu não vim destruir a lei. Vou te dar dois tópicos só. Desses 10 eu vou resumir para 2. Que esses 2 eu tenho certeza que se vocês fizerem, vocês vão se dar bem. Vão passar de ano, vai por mim que vocês passam de ano. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, fazer o bem. Vem o Espiritismo e fala uma única frase. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, a prática do bem. Das 3 revelações, nenhuma tirou da outra algo para colocar coisa nova. Todas as 3 vieram reafirmar a ideia da prática do bem. De ser uma pessoa empática, uma pessoa que se coloca no lugar do outro, uma pessoa que deve fazer ao outro o que gostaria que fizesse consigo. Nós não temos como ter coisas boas se nós praticamos coisas ruins.
Algumas vezes eu já ouvi e até já pensei sobre isso, né? Poxa, eu procuro fazer tudo certo, procuro ser uma pessoa até chata, regrada, disciplinada, mas as coisas ruins vêm até mim. Isso, assim, bem lá no começo, quando eu entrei na doutrina. E de vez em quando o pensamento oscila também. Ô, senhor, você não tá vendo, não? Né? Me ajuda aí. Mas de início eu achava assim, que eu era merecedora por ser uma pessoa boa, de me dar bem, de conseguir os bens materiais, de facilitar um pouco a minha vida que estava muito complicada, principalmente na questão financeira no início do meu casamento, depois a questão de convivência com família, convivência no trabalho. Minha vida sempre foi entre altos e baixos, e eu lembro de ter mais baixo do que alto. Alguns momentos de refresco. Eu acho que Deus fala assim, não, ela chegou no limite dela, então agora vamos dar uma refrescadinha. Daqui a pouco a gente pega ela de novo. E eu falava, mas eu não faço mal. Eu não sou uma pessoa que deseja o mal. Mas aí você vai estudando os seus vícios e você vai percebendo que você também não é boa. E que ainda tem muito a aprender. Que ainda tem muito a melhorar. Não que a gente tenha que se cobrar subjugando quem nós somos. Nossa, eu sou um lixo, né? Por isso que tanta coisa ruim me acontece. Não é dessa forma também, isso seria um extremismo da nossa parte. Nem Jesus condenou o ladrão, o adúltero, o falso, o que peca, o que mente. Nem Jesus condenou, nem Deus nos condena. Então, por que eu vou me condenar? Se eu ficar nessa posição de vítima de mim mesmo, porque eu sou terrível, porque eu não presto, porque eu não faço as coisas certas, eu também não saio do lugar. Então, o ideal é, falei de tal forma, mas não devia ter falado. Sabe aquilo que Santo Agostinho fazia toda noite? O que foi que eu fiz para Deus de bom? O que foi que eu fiz para o próximo de bom? O que foi que eu fiz para mim de bom? E o que foi que eu fiz de errado para Deus? O que foi que eu fiz de errado para o próximo? O que foi que eu fiz de errado para mim? Esses questionamentos, eles fazem a gente buscar uma melhora. Não para a gente se autodenegrir e acabar com a nossa moral, mas do tipo, poxa, eu fiz isso certo, mas eu fiz isso, isso e isso errado. Então eu tenho que corrigir o que eu fiz de errado. Eu tenho que melhorar isso aqui. E para eu melhorar, como é que eu faço? Qual é o caminho que eu tenho que tomar? O que eu tenho que falar? A partir de amanhã eu vou tentar fazer tal coisa. E vou me exercitar. Vai dar errado na primeira, na segunda, na terceira. Pedro falava toda vez, Senhor, que eu tento acertar, eu mais erro do que acerto. Eu dou 2 passos para trás e um para frente. Ele falava, hoje eu vou ser paciente. Acontecia de tudo para tirar a paciência dele. E às vezes acertava um alvo, porque ele estava tão preocupado em não errar que ele errava. Não é que a gente não vá ficar vigilante, pelo contrário, nós temos que ser vigilante. Mas a gente não pode ser paranoico. Está acontecendo alguma coisa de ruim, para nós aparentemente é ruim, mas tem um porquê atrás daquilo. E um porquê que não dá para ver. É algo que nós fizemos agora ou numa outra vida. E que nós temos que resgatar. E para resgatar é com resignação, é com paciência, é com tolerância, às vezes com empatia. Eu estava conversando agora há pouco com um amigo e ainda falei para ele, você se aposentou e tem condições de ajudar pessoas através da sua aposentadoria. Agora, já pensou se fosse o contrário? Essas pessoas é que precisassem cuidar de você, você estivesse numa cama, você estivesse doente. Então, é ruim fazer essa correria, é cansativo. Leva um para o hospital, vai ver o outro na cama, vai levar no banheiro. É cansativo. É ruim. Aos olhos nossos, né, limitado, é ruim. A gente quer ter liberdade de passear, de poder curtir, de ter um dinheiro sobrando para poder ir em algum lugar, comer uma coisa diferente, estar com pessoas diferentes, festejando, confraternizando. Mas a vida levou a gente para ficar com doentes, com pessoas que acabam pesando o nosso dia a dia, com aquelas tarefas rotineiras, doloridas. Mas se nós conseguimos ser úteis a essas pessoas, é porque tem uma razão, tem um porquê. Vai ver que lá atrás são pessoas que nós prejudicamos, seja nessa vida ou em outra, e que Deus deu agora
a grandeza da oportunidade de ressarcir essa dívida cuidando dessas pessoas. Estar do lado de quem você prejudicou de uma forma positiva, mudando a antena. Dessa vez eu estou numa posição de ajudar, eu não estou atrapalhando a vida dessa pessoa. E isso é quitar dívida, é se libertar, é curar feridas, é curar dores, sofrimentos causados muitas vezes por nós mesmos. Só que nós não temos o conhecimento. Outro dia eu vi um rapaz perguntando num grupo espírita no Facebook, né? O menino perguntou para o administrador do grupo: por que gente boa sofre? Eu tive vontade de entrar no bate-papo, mas eu falei assim, não, se eu entrar com os argumentos que eu tenho, ele vai querer me jogar pedra. Porque talvez ele não tenha o conhecimento que nós nós já temos aqui. Eu só ia responder para ele, porque bom você não é. Quem é bom não sofre. O bom não tem o porquê de sofrer. Vai num planeta de espíritos puros, bons, eles não sofrem. Então, se nós sofremos, é porque nós não somos bons. Aparentemente, o que estamos fazendo hoje é bom. Mas vai saber o nosso passado. Tem um filme, eu acho, uma frase, não sei, que fala: o seu passado te condena. Lá atrás a gente não foi nada bom, mas agora eu tô sendo. Tá, então resgata, continua sendo bom. Vai vir algumas pedradas, vai vir algumas dívidas para você pagar. Não passa nada assim em vão. Tudo Deus está vendo. E o que ele está vendo, a espiritualidade superior trabalha em nós. Amando de Deus. Nós não vamos passar por nenhuma experiência que a gente não tenha que passar. Todas são vigiadas pela espiritualidade. Todas são permitidas ou não. Se tá ruim, podia ter sido muito pior. Nosso anjo de guarda nos guarda. Ele vela por nós para que a gente não caia em situações ainda piores. Muitas das vezes a gente vai fazer escolha que o anjo de guarda fala: não vai, isso vai piorar, vai agravar. Aí vem aqueles pensamentos assim: poxa, não sei por que eu decidi tal coisa. Não sei por que eu fui em tal caminho, se eu estou acostumado em outro. Tem pessoas que compartilham o nosso dia a dia num determinado período da nossa vida e chega um momento que a gente começa a querer sair fora. Já não está dando mais, já não faz mais parte do seu dia a dia, das situações que você passa. Você vai querendo não se desfazer da pessoa, mas se afastar. O que ela fala, o que ela faz não condiz mais com a sua conduta. Você amadureceu ou você está num grau até mais inferior do que aquela pessoa. Chega um dado momento que as pessoas se separam. É normal, é natural isso. Eu tenho dificuldade para encerrar ciclo. Mas tem pessoas que não é mais para mim, então, né? Eu não vou mais dar nem bom dia para essa pessoa para ela se tocar e ficar na dela. Isso tem acontecido comigo ultimamente. Tem pessoas que não me respondem bom dia. Eu faço na lista de transmissão bom dia, a pessoa não responde. E aí eu percebo que eu estou sobrando. Já não dá mais para caminhar com aquela pessoa, não tem uma razão, não tem um motivo. Para ela eu não sirvo mais. E como eu estou me sentindo descartada, eu também vou descartando. Então vai, é ciclo que está fechando. E está tudo certo. Um dia, quem sabe, talvez a gente se reencontra. São aquelas pessoas que numa outra encarnação a gente olha e fala: nossa, te conheço de algum lugar. Porque você já passou uma experiência com aquela pessoa. Mas tem pessoas que não são para a vida toda. É para um ciclo, é para um período. E a gente fica preso a essas pessoas e a gente sofre. Fulano não fala nem bom dia para mim mais. Mas o que aconteceu? O que eu fiz para essa pessoa? A gente fica preso a sentimentos de culpa, de raiva. Se está me desprezando, também vou desprezar. De indiferença. Então as pessoas geram na gente sentimentos e a gente se permite. E às vezes a gente fica preso a esses sentimentos. Seja num relacionamento homem-mulher, seja num relacionamento pai-filho, seja num relacionamento de amigos. Relação faz a gente sofrer. Assim como traz alegria, também traz tristeza. Então o que a gente fica mentalizando nisso tudo? São ciclos, são períodos. As pessoas passam por nós, algumas ficam, outras vão embora, outras novas chegam.
São papéis que o espírito faz enquanto está encarnado. Eu fiz o papel de mãe. Hoje, o filho não quer que eu faça mais esse papel para ele, então tá tudo certo. Se um dia ele voltar e falar, mãe, senti sua falta, a mãe tá aqui. Mas hoje eu não faço mais o papel de mãe, eu não tenho filho perto de mim para fazer esse papel. Se não vier mais, tá tudo certo também. A minha parte, até onde eu me coube e eu pude, eu fiz. Tem amigos que vieram na minha casa várias vezes, estiveram comigo várias vezes e hoje não falam bom dia. Tá tudo certo. Se eu ficar sofrendo porque as pessoas não me querem mais na vida delas, eu fico presa a um sentimento que é totalmente negativo e que vai me trazer problemas, inclusive de saúde. É por aí que o De Luca fala, se livra desse sentimento, passa a pensar em coisas boas, passa a liberar esse sentimento ruim por bons, troca por sentimento bom. Aquele não quer teu amor, mas tem quem queira. O outro não quer conversar com você, mas tem quem queira. Tem gente que se aproxima da gente com intenção. Tem gente que se aproxima para querer algo em troca da gente. Nós temos que estar sintonizados no bem, mas temos que estar esperto. Porque tem gente que se faz de amigo, tem gente que entra na vida da gente dizendo que é um doce, que é um amor, que sente por nós algo muito forte. E às vezes a gente está num estado de carência, um estado de até depressivo, e aquela pessoa entra assim com tudo na vida da gente, a gente fala, agora sim, agora eu encontrei, graças a Deus, Deus me abençoou com tal pessoa na minha vida. E também não é nada daquilo. É uma carência, é um momento que você está precisando aquilo que o outro está dando. Então, como é que a gente não cai nessas ciladas? Observa a situação, observa a pessoa, vá com o coração aberto, vá com o coração voltado para o bem, mas sempre avaliando o todo, o conjunto, e não só aquela pessoa, não só aquele contexto. Ver a história da pessoa. O passado não foi feito para ficar lá atrás, mas ele foi feito para a gente analisar qual foi o passado daquela pessoa. Vamos lá, você vai arrumar um relacionamento novo. De onde está vindo essa pessoa? Como foi o relacionamento dela com outras pessoas? O que foi que ela venceu, de desafios? O que é que ela tem hoje para contar de bom? Tem que fazer todo um levantamento. Porque de primeira todo mundo é santo, todo mundo é bênção. E nem tudo é bênção, não. Tem coisa que a gente pega como bênção e na verdade é uma bucha. Aí depois a gente não quer sofrer. Chega lá no final, não sei por que essa pessoa está me fazendo sofrer. Você não analisou o contexto todo. Você estava num pensamento tão extremo, positivo, que você esqueceu de analisar tudo. Então, você se antenar em coisas boas não significa só ver o que você quer ver. É muito simples você fazer isso. Eu estou vendo tal pessoa como uma bênção na minha vida, mas analisa. Quando ele fala para a gente mentalizar coisas boas, não é se entregar no nosso pensamento, porque ele nos trai. Se eu ficar aqui mentalizando um tipo de uma pessoa, do jeito que eu gostaria que ela fosse, de repente ela fala que ela é aquilo que eu quero, eu caio de cabeça. Opa, vamos lá. Esse relacionamento agora vai dar certo. Mas é uma fantasia minha que a pessoa está realizando. E às vezes a gente não está vendo o que tem que ser visto. Então, antenar no bem não significa se jogar no seu pensamento positivo. Também tem que avaliar. Tem que ter equilíbrio nas escolhas, tem que ter equilíbrio nessas avaliações. Jesus, para cada situação, ele estava muito equilibrado no que ele falava. Quando ele pediu perdão para Deus, porque todos não sabiam o que estava fazendo, ele não era louco. O cara está lá crucificado, morrendo, ensanguentado em pleno calor lascado. E ainda estava pensando no próximo, em pedir a Deus para que perdoasse todos. É louco um cara desse? Não. É bom em excesso um cara desse? De fato ele é bom, não tenho o que questionar. Mas ele estava equilibrado quando ele falou isso. Ele sabia no que ele estava dizendo. Tudo era ensinamento. Tudo que Jesus falava tinha um porquê de falar. Era algo que ele queria ensinar. Desde o dia que nasceu até o dia que teve o desencarne de Jesus, e até quando ele se materializou e voltou e falou, olha, a vida espiritual ela continua, ela não morre. Tudo era ensinamento. Ele era mestre nisso. Nós não somos.
Nós não temos essa perfeição toda. Então, de repente, tem coisas que a gente faz que foge do equilíbrio. A gente se joga demais. Então, para a gente instalar essa anteninha do bem, primeiro tem que ter equilíbrio. Porque ser bom demais, se atirar nos pensamentos positivos, que tudo é flor, pode gerar sofrimento também. Então, a anteninha ela tem que estar bem colocada. Já viram, né? Na época que a gente ficava rodando a antena em cima da casa para sintonizar um canal? Se ela não for bem sintonizada, bem colocada, tem canal que vai ficar só chuvisco. Tem canal que funciona na hora, limpinho. O cara desce do telhado, o canal já não está funcionando de novo. Porque não está equilibrada aquela antena, ela não está bem posicionada. Então, a nossa antena mental, ela tem que estar bem posicionada, de forma equilibrada. Aí a gente vai conseguir se libertar das coisas que nos faz mal, fazer o bem de verdade para quem precisa desse bem. Já pensou você dar dinheiro para quem tem dinheiro? Qual é a moral aí? Eu dar comida para quem tem comida? Eu dar estudo para quem tem uma faculdade? Então, às vezes, a gente quer fazer o bem para quem não precisa. É falta de equilíbrio. Não tem mérito nenhum. E as pessoas se julgam ser boa porque tá fazendo bem, né? Tem gente que já sai o pagamento e já é debitado automático lá. Eu já fiz isso. Eu sei como é que é isso. Era debitado na minha conta WWF, a Greenpeace, André Luiz, LBV. Caía meu pagamento em débito automático, já tinha um monte de instituição para o dinheiro ir. Aí se alguém perguntasse para mim assim, aí, você faz alguma coisa de bom? Ah, lógico, eu contribuo com instituição tal. Mas eu estava contribuindo com instituições que já tinham e que muita gente contribui. Aí aparecia gente perto, Patrícia, a gente estava fazendo um rateio para dar uma cesta básica para uma pessoa que mora aqui não sei aonde. Ah, não tenho dinheiro. Porque eu já contribuo com tantas instituições, eu já sou tão boa. Ou seja, tudo aquilo que eu fiz foi em vão. Para Deus, não. Ele sabe do coração da gente, eu não estou fazendo aquilo para me mostrar. Mas eram coisas que eu não tinha sacrifício nenhum. É R$10 aqui, R$15 ali. Somando tudo, não dava R$100 por mês descontado no meu pagamento. E eu estou ajudando um monte de instituição. Estava voltado para o bem? Tava, mas no automático. Não tem valor nenhum. Para nós, para o nosso crescimento, aprimoramento espiritual, não tem valor nenhum. Foi dinheiro para lugar que precisava de dinheiro ou nem precisava daquele dinheiro. Agora é diferente quando uma pessoa te chama e fala, Patrícia, eu preciso conversar. Hoje eu não tô legal. Dá para você me ouvir? Aí sim, você está tirando do seu tempo, você está doando o seu carinho, o seu ouvido, sua atenção para aquela pessoa. Você não precisa envolver dinheiro. Você está depositando o seu tempo, a sua anteninha para o bem daquela pessoa. Você não precisa tirar um centavo do bolso. Então, para fazer o bem, não é no automático. Tem empresários que tiram dinheiro todo mês, como a Patrícia tirava 5, 10, 15 reais por mês lá para poder ajudar instituições. Tem empresário que ajudam coisas assim mirabolantes. Que dão café da manhã numa instituição para não sei quantos velhinhos ou crianças todo dia, que fazem coisas gigantes. Tem empresário que pega lá 30 velhinhos, aqui mesmo em Itaquá tem um abrigo de idosos, onde eu conheço empresários que uma vez por mês tiram os velhinhos lá do abrigo e leva para um cabeleireiro para cortar o cabelo de todo mundo. Mas o empresário não está junto. Já é no automático, ele já paga o ônibus, os cuidadores do abrigo colocam os velhinhos no ônibus e ele tem o cabeleireiro que faz o serviço social de graça. Está mobilizando bem? Tá. Mas o empresário mesmo não está ali. Ele não está vendo nada daquilo que ele está fazendo. Então, na verdade, quem está fazendo é o dinheiro dele, não é ele.
Para a gente ser abençoado, nós temos que abençoar, nós temos que trabalhar, colocar a mão na massa. Dá para entender a diferença? Não estou dizendo que ninguém tem que participar desses rateios para ajudar a cortar cabelo de velhinho, a dar um café da manhã para idosos. Não, eu sou a primeira a entrar nessas coisas. Se me chamar e eu tiver condições, eu vou. Quando eu tenho condições, eu quero estar lá, que esse é o mérito maior. Porque só ajudar sem colocar a mão na massa é um princípio de fazer o bem. Mas o bem mesmo é fazer, é colocar a mão na massa. Eu tenho o hábito de tudo que me perguntam, tudo que precisam, eu quero responder na hora. Hoje, uma aluna minha, Patrícia, eu estou precisando de um livro. Se eu tivesse o dinheiro, eu não ia nem pensar. Eu ia comprar o livro e mandar para ela. Mas eu estou sem dinheiro. Aí eu falei, eu vou pesquisar para você aqui. Pesquisei, achei de R$320. Eu fui pesquisando até achar o livro por 140. Mandei o link para ela. Tá aqui, ó. O mais que eu consegui fazer por você hoje foi achar o livro mais barato. O mais barato tá R$140. Eu não tenho como te ajudar mais do que isso. Então, quando você se propõe a ajudar, não é fazer pela pessoa o tempo todo. Às vezes é indicar o caminho para ela. Você tá com a mão na massa, você tá ajudando. Agora, o duro é, não tenho dinheiro, então também não vou ajudar. Não sei nem por onde começar a ajudar. Isso é faltar com caridade. Se a pessoa está te procurando, é porque ela está precisando de você. Então, o mínimo que você pode fazer é tentar orientar ela para ela sair daquela situação, ela encontrar uma ajuda, se você não pode ajudar diretamente. E a gente tem a oportunidade de abençoar a vida das pessoas o tempo todo. E quando a gente abençoa, quando a gente trabalha, a gente também acaba recebendo. Então, aqui ele coloca que a fonte inesgotável de bênçãos para nós está em quê? O nosso trabalho. Quer atenção? Dê atenção. Quer carinho? Dê carinho. Quer amor? Dê amor. Quer alimento? Dê o que você tem também. Ele vai multiplicar. Eu estava vivendo numa casa, gente, de aluguel, pequena. O quintal devia ser 1 por 1. Cabia ali o tanque e 2 passos meus lá dentro. A gente não tinha nem o que comer direito naquela época. Foi uma época das vacas bem magras. Era lá perto do cartório da Ponte Rasa que a gente estava morando. Eu me alimentava dentro da escola, meu marido se alimentava no restaurante que ele trabalhava. Eram os únicos alimentos que a gente tinha. Eu passei na rua e vi um cachorro grande querendo bater num cachorro pequeno, mas bem pequenininho. O cachorrinho, assustado, correu para debaixo de um carro. Eu tenho problema nas pernas faz 8 anos, porque até aquela época eu sabia correr, eu conseguia fazer tudo com as minhas pernas. Eu não pensei 2 vezes. Na hora eu não pensei. Me enfiei embaixo do carro, peguei o cachorrinho todo assustado, todo trêmulo na mão e levei para casa. Meu marido quis me esfolar, porque ele falou assim, Patrícia, como é que nós vamos dar comida pro cachorro se nem a gente tem comida? A gente só faz para pagar o aluguel e água e luz. Falei, Deus vai dar um jeito. Eu não parei para pensar. Eu só queria salvar aquele cachorro. Falei, se eu jogar ele na rua de novo, vou matar ele, porque ele é muito pequenininho. Esse cachorro foi crescendo. Eu trazia resto de merenda, daqueles baldes de resto de merenda da escola. Eu pegava uma cumbuca, enchia aquilo lá, levava para casa e dava pro cachorro. Só que o cachorro não é só comida. Tem vacina, precisa de espaço. O cachorro foi crescendo, foi ficando grande. Aquele 1 metro por 1 metro de quintal. Começou a dar neura nesse cachorro. Esse cachorro pulava, queria pular a grade. Comecei a ter tanta dor de cabeça porque eu queria ajudar aquele cachorro, que na verdade eu não medi as consequências, eu não estudei os fatos, eu não vi o antes, o depois, eu não analisei nada, eu só queria fazer o bem. Mas eu não estudei, eu não equilibrei aquela situação. E aquilo ali se voltou contra mim. Na época ainda teve gente que falou assim, nossa, mas você só faz o bem e só se lasca. Mas quem foi a culpada de me lascar? Eu mesma. Porque era algo que estava fora da minha possibilidade e eu quis fazer a todo custo. Então, muitas das vezes a gente está fazendo bem e está recebendo o mal
Não é porque nós somos pessoas ruins, mas porque nós não medimos as consequências das coisas. Então, sintonizar no bem está ligado ao equilíbrio. Você tem que mediar as situações, você tem que avaliar as situações. Não é só, para eu receber o bem, eu faço o bem e não importa quem. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Tem que avaliar. Para florir, você vai ter que ter a paciência de mexer na terra, de adubar essa terra, de cuidar dela primeiro, trazer a semente, cuidar da semente, embalar essa semente, esperar florescer. Não adianta você querer fazer as coisas assim, bum, pronto, já está pronto. Não vai ser assim. E muitas das vezes, com todo o trabalho que nós temos, não vai florir. Então a gente não pode ter, como o outro texto diz, a expectativa no futuro. Tem gente que cria um filho com todo o carinho, com todo o amparo, com todo o cuidado do mundo, e o filho depois se torna ingrato. E aí? Vai ser uma frustração lá na frente. Então, não faça o bem já aguardando os resultados. Também isso está errado. Eu vou abençoar porque eu vou ser abençoado. Então, tudo que eu fizer vai dar resultado? Nem tudo. Às vezes tem um resgate, tem uma dívida, tem algo para acontecer ali no meio, que foge da sua compreensão atual, mas que está dentro do propósito de Deus. Então, não tem ninguém que sofra à toa. Não tem ninguém que passa por situações ruins à toa, mesmo que a pessoa tenha um coração bom. Abençoar para ser abençoado não significa que é uma lógica, que você vai fazer e você vai receber. De repente, você não vai receber agora. De repente, tem algumas questões para serem acertadas. Mas depois você recebe, porque não passa nada, sem que Deus não veja, que não sinta e que Ele avalie também a nossa situação. Vamos fazer despretensiosamente, mas com equilíbrio, avaliando, equilibrando as situações à nossa volta, para que isso não se volte contra nós. Abençoa, trabalha, mas não fica esperando nada em troca. Certo? Amanhã ele vai estar colocando aqui pra gente como colocar em prática essa situação da bênção, tá bom?